Olá pessoal, então bom dia, estou gravando a aula hoje, né, de MEI 07, Fenômeno Transporte, né, para o dia 12 de novembro, tá, de 2020, quinta-feira, 1h30 da tarde. Tá bom, vamos continuar aí, eu não consegui terminar a aula passada, né, os exercícios da primeira lei para volume de controle, tá, vou continuar aqui do exercício 7, tá. Esse exercício aqui coincidentemente, eu já ministrei esse exercício sem olhar esse livro, né, é praticamente a mesma coisa. Então ele fala, né, tem um sistema que está no regime permanente, né, que ele está em equilíbrio, vamos dizer assim, ele está entre aspas parado. Ele não fala aqui no exercício, né, que não tem nada de um escoamento que está entrando ou uma vazão em massa, né, então é um sistema fechado, tá? E fala que é um sistema estacionário consistindo de 2 kg de fluido, do qual as propriedades são relacionadas como. Então ele dá uma relação da energia interna específica em função da temperatura em Celsius, tá? Geralmente a gente usa T maiúsculo para temperatura e T minúsculo para tempo, né? Mas é a nomenclatura que o livro que usa. Inclusive alguns programas que eu trabalho nas minhas pesquisas, né? O T minúsculo significa tempo. Então se você digitar no programa lá T minúsculo, ele vai entender que aquilo é um tempo, não a temperatura. E ele fornece também o produto da pressão vezes o volume específico igual a 0,287, que multiplica a temperatura em Celsius mais 273, onde U é a energia interna específica, dada em kJ por quilo. O T minúsculo aqui é a temperatura em Celsius, P é pressão em kPa, e VS, o S aqui de específico em inglês, né, é o volume específico em metro cúbico por quilo. O sistema expande no processo adiabático seguindo essa relação do produto da pressão vezes o volume, tá, elevado a expoente adiabática, que é igual a 1,2. As condições iniciais, ele foi dado pressão, temperatura, e a condição final de pressão foi dada. Ele pede o trabalho realizado, né, nesse processo de expansão, tá, de expansão adiabática, né, e a variação da energia total. Ele fala só a variação da energia, ele não fala a variação da energia interna, tá? Então eu fiz um resuminho aqui, eu gosto de fazer assim, né, eu recomendo também, né? Como ele não está falando nada de vazão, né, tá entendido aqui, ele não fala um sistema closed, né, fechado. Então é um sistema fechado, ele não está colocando nenhuma vazão, né, de entrada, não está mencionando que tem um escoamento, um trabalho de escoamento, então é um processo aqui de no flow, né, que a gente chamava lá. Então vou até colocar aqui, ó, que nem a nomenclatura desse livro aqui, né, no flow, tá? É processo fechado, sistema fechado. Então a gente vai utilizar dessas duas expressões dessas propriedades que, né, dessas duas fórmulas, né, que relacionam as propriedades da energia interna em função da temperatura e da pressão em função da pressão vezes o volume específico em função também da temperatura dada em Celsius, né? Então ele deu aqui pressão e temperatura e pressão final e deu a massa, o sistema fechado, né? Então a massa não varia. Então o primeiro ponto aqui nós vamos calcular, tá, a energia interna, tá, não específica, tá, para o estado 1, usando a relação que ele me forneceu aqui, né? Então, só que ele me forneceu a energia interna específica, né? Então, para mim calcular a energia interna não específica, né, basta multiplicar essa fórmula aqui pela massa. Então é o que ele fez aqui. O Uzinho aqui, né, e eu vou usar a relação que ele deu aqui, que vai relacionar as propriedades de U em função da temperatura em Celsius. Então eu multipliquei o Uzinho pela massa, a massa é 2 kg e a temperatura no estado inicial é 200 graus Celsius, eu obtive aqui a energia interna no estado 1. Tá? Vou calcular o volume 1, né, porque a gente vai precisar desses valores para calcular outras propriedades. Tá? O volume específico, assim como a energia interna específica, né, é dado pela grandeza dividido pela massa. Né? Fazendo a multiplicação aqui, tá,
do volume expressivo vezes a massa, eu vou ter o meu volume no estado inicial. Só que ele deu aqui a relação de produto da pressão versus volume específico, que é igual a essa expressão. Então eu vou passar para baixo aqui a pressão. Então eu vou isolar aqui o volume específico, onde eu estou passando o mouse, vou passar a pressão para baixo e eu vou chegar nessa expressão aqui. Então eu vou só substituir os valores. Então aqui 0,287, o T minúsculo aqui é a temperatura que foi dado, 200, né, mais 273 é a pressão, né, eu tenho que respeitar aqui em kPa. Tá? Então eu vou passar essa pressão de 1 mega para kPa, já anotei aqui. Tá? Eu passei para kPa, eu calculo o volume inicial. Agora ele fala, né, para mim poder calcular o trabalho, né, ele quer calcular também a energia interna total, a variação da energia interna e também o trabalho realizado, o trabalho de expansão aí, tá? Bom, ele deu a relação, né, do como se expande o meu sistema, que é um processo adiabático, né? Então eu tenho essa relação aqui que é constante. Então para o estado inicial e para o estado final, né? Vou elevar tudo a 1 sobre 1,2, né? E vou isolar o volume 2, que foi feito aqui. Então eu tenho dessa relação que ele nos forneceu para processo adiabático, né? Aqui eu consigo, eu tenho as pressões, foram fornecidas, o volume eu calculei aqui em cima, e eu vou obter o volume no estado 2, tá? 1,849 metro cúbico, tá? Aí eu consigo calcular, né, o volume específico no estado 2, esse volume dividido pela massa, tá, ok? Dessa relação que ele forneceu do produto da pressão versus o volume específico, né, eu vou calcular o T2. Tá? Então eu peguei essa expressão que ele forneceu aqui em cima e isolei a temperatura aqui. Vou trabalhar com os dados no estado 2. Então eu chamei tudo de T2, tá? P2, V2. Então essas relações elas servem tanto para o estado 1 como para o estado 2. Isolei o T2, tá? Nessa expressão aqui, tá? E substituí todos os valores que eu já tenho agora, que eu calculei aqui em cima. Tá? Então o P2 foi fornecido, eu passei 0,1 megapascal para kPa. O volume específico no estado 2 eu calculei aqui em cima, né? E substitui os valores, eu vou obter a temperatura no estado final. Então observe que houve uma expansão do gás, né? E a temperatura caiu, tá? Mesmo que a temperatura tenha caído, observe que o processo é adiabático, tá? Então não tem troca de calor aí com o meio externo, tá? Mesmo que a temperatura tenha caído, tá? Agora eu vou calcular da relação energia interna específica para o estado 2, eu isolo a energia no estado 2, tá? O U2, onde que eu calculei o 2 aqui? Aí eu vou usar da expressão novamente, tá? E como eu tenho agora a temperatura no estado 2, né? Eu tenho essa relação aqui da energia interna. Então, se aqui usar o 2, a temperatura evidentemente será T2. Substituindo a temperatura de 49,12 Celsius, né? Eu vou calcular aqui, eu obtenho aqui a energia interna no estado 2, tá? Agora eu vou aplicar a minha primeira lei, tá? Eu vou primeiro calcular aqui a variação. Primeiro eu vou calcular a variação da energia total. A variação da energia total, né, ela é igual, trabalhando em valores infinitesimais, né, ela é igual à variação da energia interna mais as variações da energia potencial e também a variação da energia cinética. Ambos, a variação da energia potencial e a variação da energia cinética são desprezíveis para no sistema fechado, são iguais a zero. Então eu vou ter que a minha variação infinitesimal da energia total é igual à variação infinitesimal da energia interna, que é o 2 menos o 1. Tá? O 2 eu calculei aqui conforme a relação que ele forneceu, eu tenho que utilizar essas relações, evidentemente. O 2 eu calculei aqui, o 1 eu calculei aqui em cima, tá? E eu obtive aqui um valor
menos 216,66 kJ. Tá? Como a temperatura caiu, né? A variação da energia interna está relacionada com a temperatura, né? Então o valor deu negativo. O trabalho eu vou tirar da primeira lei. Tá? Eu tenho que o meu sistema ele percorreu um processo adiabático, que é um processo adiabático que não tem troca de calor através da fronteira do sistema. Então aqui a minha variação, né, o meu calor transferido ou recebido é nulo, tá? Menos a variação infinitesimal da energia total. Então é menos com menos. Então o meu trabalho é positivo, como era de se esperar, porque ocorreu uma expansão do meu gás sobre o pistão. Se eu fosse um trabalho no sistema fechado, um trabalho de compressão, estaria comprimindo o meu pistão, então o trabalho resultaria no valor negativo. Então está de acordo com a convenção de sinais aqui. Tá? A variação da energia interna deu negativa, a temperatura era 200 graus, caiu para 49 graus, né? Então está de acordo, né? Não tem calor transferido através da fronteira do sistema, e meu trabalho é positivo, que ocorreu uma expansão do gás. Então tá de acordo, tá? Então nesse caso, né, anotar, né, procurar entender o problema, né? Se ele tivesse falado que meu sistema tem uma vazão em massa, então eu teria que usar a primeira lei da termodinâmica para volume de controle, né, que não foi o caso aqui. E eu tenho que utilizar essas relações de U e PV, que relacionam as propriedades do meu fluido em função da temperatura em Celsius. Tá ok? Vamos aqui para o exercício número 8. Tá? Um gás, né, passa por um ciclo termodinâmico consistindo do seguinte processo. Tá? Então eu vou até aqui, ó. O processo 1,2, tá? 1,2, tá? É um processo a pressão constante, tá? Como eu estou vendo aqui na figura aqui embaixo, né? Então ele deu o valor da pressão, tá? E houve um aumento do volume, de volume 1 para volume 2, tá? Ele deu o valor do volume 1. E já deu o valor do trabalho dessa expansão, que é positivo, né? O sistema realizou o trabalho. Então, provavelmente aqui deve ser um sistema fechado, né? O processo 2,3 é uma compressão, né, com produto pressão vezes o volume igual constante. Provavelmente é um processo, como o expoente politrópico aqui é igual a 1, então eu entendo que ele é um processo isotérmico. Tá? Logo, como ele tem a temperatura não varia, o U2 é igual ao U3. Tá? Eu vou anotar isso aí. Processo 3:1 é um processo a volume constante, não tem trabalho, né? Tá? De 1 para 3, né, ele forneceu o valor, menos 26,4 kJ. Então provavelmente, né, caiu a temperatura aí, né? Tá? Então o 1 é o final e o 3 é o inicial. Então a temperatura em 3 é maior que a temperatura em T1. Tá? Por isso deu o valor negativo aqui. Não há variações da energia potencial, né, e nem da variação da energia cinética, né? Então trace o ciclo no diagrama pressão versus volume. Tá? Então aqui, ó, eu tracejei aqui. Então no diagrama pressão versus volume, não é muito claramente ele falou que eu tenho primeiro um processo a pressão constante, depois por último um processo a volume constante, e o processo a uma compressão isotérmica. Eu tenho essa configuração aqui da curva. Tá? Na letra B, calcule o trabalho líquido, né, para o ciclo, né, em kJ, e também calcule a transferência de calor. Tá? Vamos entrar aqui. O trabalho para o processo, lembrando, sem escoamento, né, eu tenho que o trabalho é integral da pressão versus volume. Tá? A relação, né, que ocorre, por exemplo, de 2 para 3, né, eu tenho que o produto vezes o volume elevado a 1, que é constante. Tá? Então daqui eu consigo tirar, por exemplo,
calcular esse trabalho, né, de compressão, né, usando essas relações aqui e substituindo na integral. Então eu peguei essas relações, né, aqui eu doto para o estado 1, aqui eu doto para o estado 2, e para qualquer estado eu vou dotar, né, os valores, dependendo do que eu tenho lá no problema, em relação ao estado final, o estado 2. Tá? Daqui eu isolo a pressão, né, passo o V para baixo, e aqui eu vou substituir, né, na integral aqui para calcular o trabalho, né, por exemplo, trabalho de compressão aqui, já que o trabalho de 1 para 2 foi fornecido no problema. Tá? Então aqui eu tenho um resumo, né, dos valores que foram fornecidos, tá? De processo 1, 2. Deixa eu ver se está gravando aqui, pessoal, se está tudo ok. Tá. Vou aumentar um pouco aqui. Então no processo de 1 para 2, né, eu tenho os valores fornecidos, tá? Tenho o volume 1 dado e o trabalho, tá, positivo, trabalho de expansão, né? O fluido, né, exerceu um trabalho sobre o pistão, então o valor dele é negativo. Então se ele expandiu é negativo, é positivo pela conversão de sinais. O trabalho de expansão, né, eu consigo aqui calcular o volume final, tá? Porque não foi fornecido o volume final. Então nesse trabalho de expansão é integral de PDV, né? A pressão é constante, sai fora da integral, né? Eu faço o volume final menos o volume inicial. Aqui eu tiro o volume final, tá? Então olha como que a gente está calculando aí algumas grandezas, né, no nosso problema. Para o processo 2, 3, né, foi dado o volume 3, tá? No exercício foi fornecido, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver se ele forneceu o volume 3. Ah, sim, tá certo. Tá. Para o processo, o volume 3, deixa eu ver se foi fornecido esse volume 3 aqui. O volume 1, ah, sim, foi fornecido o volume 1, tá certo. Tá. Então, o volume 3 é igual ao volume 1. O volume 1 foi fornecido aqui no problema. Tá? Se o volume 1 for fornecido, o volume 3 eu já conheço, evidentemente. Tá? Fazendo o cálculo, né, se eu for resolver, né, substituir aqui a pressão para qualquer estado, aqui na integral de PDV, né, passar, né, os limites, né, fazer uma integral aí para calcular o trabalho no processo 2, 3, né? Quando eu passo para lá, eu vou chegar, né, e passar os limites, né, da integral de 2 a 3, né? Eu vou chegar nesse resultado aqui, em função da pressão e volume no estado 2, tá? Que vai ser o logaritmo do volume final menos o volume inicial, que é V3 por V2. Tá? O P2, né, eu tenho o volume 2, tá? Eu calculei, né, os volumes 2 e 3 eu também tenho, eu calculo aqui meu trabalho de compressão que está de acordo aí com o sinal que obteve automaticamente negativo, que é um trabalho de compressão. Tá? Da primeira lei da termodinâmica para sistema fechado, né, observe que a gente introduziu a teoria para primeira lei para volume de controle, mas também ele está exercitando aí problemas de sistema fechado, tá? E aplicando a primeira lei, como se calcular o trabalho, como se calcular a variação, né, de energia total, tá? Então ele faz esse livro ele faz essa mistura aí, né? Tá? Então aplicando a primeira lei, né, ele pediu, né, o trabalho total, tá? Então o trabalho do ciclo, o que vai ser, né? Esse trabalho aqui de 1 para 2 que foi fornecido, mais esse trabalho que eu calculei aqui, e aqui eu não tenho trabalho de compressão nem expansão. Então o trabalho aqui, né, só voltando aqui, ó, o trabalho líquido, né, o trabalho de 1 para 2 foi dado, o de 2 para 3 eu calculei aqui em cima, de 3 para 1 é 0, então eu tenho aqui o trabalho líquido, né, que é
menos 1,29 kJ. Como eu tenho um sistema que está percorrendo o ciclo termodinâmico, né, o trabalho líquido é igual ao calor líquido transferido ou recebido, né, da primeira lei para ciclos, onde a variação da energia interna é nula. Então, automaticamente aqui eu vou tirar o meu trabalho, desculpe, meu calor líquido, né, percorrido pelo meu sistema, que percorreu em um ciclo termodinâmico, é igual ao meu trabalho líquido. Tá? Mas vamos calcular aqui, né, o trabalho de 2 para 3. Tá? Então, o trabalho aplicando aí a primeira lei, tá, para sistema fechado, né, eu coloquei ela aqui, né, não entra variação de energia potencial nem variação de energia cinética. Tá? De 2 para 3 não existe variação de energia interna, né, porque eu tenho uma compressão isotérmica, né? Então o meu trabalho, o meu calor, né, transferido, né, no processo 2,3 é igual ao meu trabalho, tá? Que eu calculei aqui em cima. Tá, ok? Agora a gente vai calcular aqui o trabalho de 1 para 2. Tá? Como é que a gente vai fazer? Vamos aplicar novamente a primeira lei. Tá? Então eu vou aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica para esse sistema fechado, né? Então se eu estou calculando o calor, né, recebido ou perdido no processo 1 para 2, o trabalho nesse mesmo processo vezes a variação da energia interna. A variação da energia interna, né, vamos ver aqui o que ele fez aqui. Vamos aqui, ó. Para todo o ciclo, né, desse sistema que percorre um ciclo termodinâmico, não existe variação de energia interna. A variação de energia interna no processo 1 por 2 é a soma do processo mais a variação da energia interna no processo 2,3 mais a variação da energia no processo 3,1, que é igual a zero. No processo de 2 para 3 é zero porque é uma compressão isotérmica. No processo de 3 para 1, ele forneceu aqui o valor. Tá? A variação de 1 para 3, né, deu menos 26. Então, porque um 1 é o final e o 3 é o inicial. Tá? Então deu menos 26. Tá? Então, aqui, ó, então no processo 3,1, né, o estado final aqui nessa variação, desculpe, é o 1. Tá? Então precisa tomar esse cuidado aí. Então eu tenho a variação sempre assim, a variação da energia interna de 1 para 2, né? O 2 é o final, o 1 é o inicial, né? De 2 para 3 é 0. Aqui, né, precisa tomar cuidado, né? O 1 é o final, tá? E o 3 é o inicial. Então aqui ele forneceu, é sempre assim, final menos inicial. Então como ele deu menos 26, né, eu passo para lá, então a variação, né, de energia interna no processo 1 e 2, né, então final é o 2, então eu tenho o 2 que é o final e o 1 que é o inicial, então deu 26,4 kJ, tá? Então eu fiz essa anotação aqui para ficar mais claro. Então aplicando a primeira lei, tá, no processo 1 e 2, né, o trabalho para 1 e 2, o trabalho de expansão 1 e 2 foi dado no exercício, a variação de energia interna no processo 2,1 foi dado, eu calculei aqui, né, utilizando essa condição de variação de energia interna do ciclo termodinâmico igual a zero, e eu cheguei aqui com o meu calor, né, recebido, né, que o meu sistema recebeu nesse processo, né, de expansão, tá, foi 36,9, né? Então como o meu sistema ele recebeu um calor, ele não perdeu, ele recebeu, ocorreu essa expansão, então a temperatura de 1 para 2 aumentou, né? Certo? Agora para o processo Q3, né, novamente eu vou aplicar, tá, a primeira lei da termodinâmica, tá bom? Eu fiz assim para ficar mais didático, né? Seguindo uma linha de raciocínio e para não esquecer também, para explicar para vocês, né? Então eu gosto é bom fazer sempre o exercício por partes para a gente não esquecer, né?
que eu vou fazer agora? Então, para cada processo aqui, ele aplicou a primeira lei. Mas antes você tinha que calcular, por exemplo, o trabalho usando a integral de PDV e a relação, essa relação aqui para processo isotérmico, né? Uma compressão isotérmica, onde a expoente politrópica aqui não aparece porque é n igual a 1, né? Tá? E quando eu tenho no processo 2,3, né, uma compressão isotérmica, né, não existe variação da energia interna. Então, aplicando a primeira lei no processo de 3 para 1, né, não tem trabalho, tá? E a variação da energia interna foi dada. Então, eu tenho aqui, né, o meu calor perdido, né, porque a temperatura caiu. Né? Então, se você for analisar aí, né, como houve uma queda de pressão, a temperatura caiu, né, porque houve uma perda de calor do meu sistema, por isso que o sinal aqui é negativo. Tá? Então, se eu somar todos esses calores, né, de 1 para 2, né, 36,9, de 2 para 3, né, que deu esse valor, e de 3 para 1 vai ter que dar esse valor aqui, menos 1,29. Tá? Não sei se eu fiz isso aqui, mas aí vocês fazem aí, senão está errado, tá? Porque partindo do princípio, né, que a primeira lei para ciclos, né, a integral cicla, né, ou seja, o calor líquido, né, é igual ao trabalho líquido realizado para o meu sistema que percorre um ciclo termodinâmico, tá? Bom, vamos aqui para o 9. 9 também é um exercício parecido, tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês abordarem, né? Vocês usem eu já fiz aqui eu destrinchei, né? Fiz as minhas anotações, tá? Coloquei aqui a primeira lei da termodinâmica. Então aqui ele está perguntando aqui, né? Deixa eu ver o que ele pergunta aqui, ó. Quais são os trabalhos e calores, tá? É a mesma coisa do outro, mesmo princípio do outro aqui, ó. Tá? Então uma hora o meu sistema, né, muito parecido com o exercício anterior, né? Então o sistema ele sai do estado A, vai para o D, né? Depois vai para o B e volta, né, para o estado A aqui. Então ele percorre um ciclo aqui, né, fazendo o que eu chamei aqui de caminho B e C, tá? Na verdade esse B tem dois caminhos aqui, né? Tá ok? E outra hora ele faz, né, ele vai fazer esse processo aqui, esse ciclo aqui, ó, né? A, C, B, A. Tá? Então A, C, B, A. Tá? E o que eu chamei, então, eu coloquei aqui sendo como A, esse processo aqui sendo como C, e eu chamei esses dois processos aqui como um B, né, da mesma forma aqui. Né? Então ele vai perguntar, né, qual o ciclo que tem calor maior, qual o valor do trabalho, e aí ele vai fornecer alguns pontos aqui, né, a energia interna, né, quando eu for aplicar a primeira lei eu vou precisar saber ou a energia interna no ponto ou a variação da energia interna, tá? Então vocês usam print screen aí, tá? Para poder estudar esse exemplo 9 desse livro. Aqui vou para a página seguinte, tá? Novamente aí vocês usam a pause e dê um print screen aí, tá? Então da mesma forma, né, ele vai percorrer todos os ciclos, né? Então provavelmente ele vai perguntar qual ciclo que o calor é maior, qual ciclo que o calor vai ser menor, né? E eu vou usar, né, essa condição aqui, né, para poder tirar essa condição para um sistema que percorre um ciclo. Eu vou igualar, né? Então se eu calcular o trabalho líquido de um ciclo, ele vai ser igual o calor líquido do meu ciclo, né? E vou aplicar essa condição aqui para todo ciclo, que a variação interna é nula, tá? Então vou parar mais uma vez aqui para vocês darem um print screen, deixar isso aí para, ok?
Vamos aqui para o 10. Tá? Aqui, ó. Um fluido, né, é submetido a um processo sistema fechado, sem atrito, tá? Então, que ele considera que não tem atrito nesse sistema, no processo de expansão através ali do pistão, tá? Percorrendo uma relação de pressão e volume dado por essa fórmula aqui, né? Então a pressão, né, varia com a variação do volume seguindo essa fórmula, essa relação aqui, né? A pressão é dada em bar, o volume em metro cúbico, né? Durante o processo o volume muda, né, de 0,15 para 0,05, né? Então tem um processo de compressão, né? E o sistema perde aí 45 kJ de calor, tá? Então determine a variação da energia interna e a variação da entalpia, né? Então, relembrando aqui algumas fórmulas, né, tá? Aqui novamente ele falou, aqui no caso ele já falou que é um sistema fechado, ele deixou claro, né? Sistema no-flow, que é um sistema fechado, sem atrito, né? Entre as paredes ali do meu sistema e do pistão. Aqui ele aplicou, aqui eu estou relembrando para vocês a primeira lei para sistema fechado, né? As condições fornecidas, né? Volume dado inicial, volume final dado, né? Ele falou que o meu sistema perde calor, é um processo de compressão, tá? O volume diminui. Aqui eu vou calcular a minha fórmula para cálculo do trabalho, que eu chamo aqui o trabalho de compressão sem escoamento, tá? Onde a variação aqui é do volume. Se fosse um trabalho com escoamento, né, eu teria o volume constante, eu teria a minha variável que seria aqui a pressão, seria um VDP, né, não aqui como está aqui que é PDV. A relação aqui de um bar, né, é igual a 10 a quinta Pascal, tá? Então se eu quiser pegar essa expressão aqui, né, e substituir o meu volume, que vai ser em metro cúbico, e se eu quiser que eu obtenha a pressão em Pascal, eu vou multiplicar aqui toda essa relação por 10 a quinta para obter a pressão em Pascal, tá? E a definição de entalpia, que ele pede aqui qual a mudança da entalpia, tá? Ele pede a variação da entalpia, tá? Ele calculou essa variação de entalpia em kJ, tá? Geralmente a gente pede qual unidade, ou em joule, ou kJ, por aí vai. Então a definição da entalpia, para lembrar, entalpia é a energia interna mais o trabalho de escoamento, né, que é onde eu tenho aqui o produto da pressão vezes o volume. Aqui a entalpia não específica, por isso aqui eu estou usando letras maiúsculas, tá? Bom, então aqui usando a relação, tá, que ele deu de pressão em função do volume, eu vou calcular as pressões P1 e P2, tá? Então tomar cuidado que o volume que eu tenho que respeitar aqui, como ele mencionou, a pressão é em bar, mas como eu vou multiplicar tudo por 10 a quinta, eu vou obter a pressão em bar, desculpe, a pressão em Pascal. E o volume, né, ele já deu o volume em metro cúbico, tá? O volume nessa relação é em metro cúbico. Então, substituindo os valores, tá, eu vou obter em bar, tá? Tanto P1 P2. O cálculo, observe que no cálculo do trabalho, né, eu vou substituir a pressão aqui pela fórmula que ele nos forneceu, né? No caso aqui, né, o que acontece? Eu coloquei aqui vezes 10 a quinta, porque eu vou ter uma pressão, né, em Pascal, que é Newton por metro quadrado, dividido por metro quadrado vezes o volume, eu tenho aqui Newton vezes metro, que isso eu vou ter então meu trabalho calculado em joule, tá? Então repetindo, aqui eu vou ter minha pressão, como eu multipliquei por 10 a quinta em Pascal, Pascal é Newton por metro quadrado, vezes volume, que é metro cúbico, cancela, eu vou ter todo esse resultado aqui em Newton vezes metro, isso é joule. Então o meu trabalho vai resultar em joule, por isso que ele multiplicou por 10 a quinta aqui, para facilitar aí obter o trabalho em joule, tá? Que é igual Newton vezes metro. Bom, aí basta resolver essa integral aqui, né?
eu vou ter uma parte aqui que vou ter uma constante, né? Tá? Integrando de uma constante, é a constante vezes o volume. Então aí passa os limites, né? Que é o final menos inicial, e a integral de dv sobre v é o logaritmo, né? Então 5 sai para fora, então aqui distribui a integral, né? Esse limite que integra isso aqui, né? E esse limite integra isso aqui, tá? Ele deixou o 10 a quinta também lá para fora, né? Como se fosse uma constante. É uma constante, né? Aí resolvendo isso aqui, eu vou ter um valor negativo. Então saiu em joule, ele transformou em quilojoule, dividiu isso aqui por 10 a terceira. Então o trabalho aqui deu menos 564 kJ. Então o valor negativo está de acordo com a convenção de sinais, porque foi um trabalho de compressão, a gente viu aqui que o volume diminuiu durante esse processo. Tá? Da primeira lei, tá? Eu tenho aqui, eu coloquei aqui ela, né? Ele pede a variação de energia interna, né? Então eu calculei o trabalho, tá? E deixa eu ver, passando o Q menos o trabalho, o calor menos o trabalho, né? O Q, né, ele forneceu, né, perdeu o calor, então é menos 45, né? E o trabalho é menos 564, só que aqui é Q menos W, então menos 45 menos 564. Então a minha variação de energia interna ficou positiva, né? Então provavelmente aumentou, nessa compressão a temperatura do meu sistema aumentou. A energia interna está relacionada com a temperatura. Então ele fala que aumentou aqui, né? Então assim minha energia interna é aumentada, né? A mudança na entalpia, né, dada por essa expressão, né? Então como eu quero mudança, eu vou usar aqui, né, ΔH igual ΔU, né, mais a variação de pressão, né? Então eu vou fazer isso aqui final menos inicial, né? A variação da energia interna eu calculei da primeira lei para sistema fechado, tá? Eu estou trabalhando aqui em joule, por isso que eu abri aqui 519 vezes 10 a terceira. Eu tenho P2 e P1 que eu calculei aqui em cima, tá? Eu estou multiplicando tanto P2 e P1 por 10 a quinta, então eu estou trabalhando aqui com as pressões em pascais e os volumes, né, foram fornecidos no problema e eu obtenho aqui a variação da entalpia não específica, tá? Então deu positivo, 504 kJ, significa que a temperatura aumentou. Se a gente analisar da definição de gases, né, ou a definição de calor específico à pressão constante, é a variação da entalpia pela variação da temperatura. Se a entalpia aumentou, a temperatura também tem que aumentar, porque o CP é positivo. Tá? Então a temperatura aumentou no meu sistema aí. Como a gente observou aqui na variação da energia interna também. Tá? Vamos para mais um exercício aí. Tá? Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se está gravando. Ok. Bom, vamos para o 11 aqui. As propriedades de um sistema durante um processo constante reversível, né, de um escoamento não flow, que é um sistema fechado, né, ele deu aqui a pressão, né, e muda, né, desse volume específico para esse aqui, né? Então houve uma expansão do meu fluido, então ele deu assim, o processo a pressão constante, tá? Então P1 é igual a P2, que é igual a 1,6, tá? Deu os volumes específicos, né? Então como o volume aumentou, né, ocorreu uma expansão, provavelmente o trabalho calculado, se ele pedir aí, vai ser positivo, tá? Deu as temperaturas também, né? Tá? O calor específico do fluido, né, é dado por essa expressão aqui. Então o calor específico à pressão constante, né, ele varia em função da temperatura. Da mesma forma que lá em cima, né, provavelmente aqui a temperatura vai ser em Celsius, tá? Porque aqui eu tenho que ele é dado em kJ por quilo Celsius. Ele deveria até colocar aqui, enfatizar, né, que a temperatura é dada em Celsius, mas como ele colocou aqui, apesar que a variação da temperatura, né, eu posso trabalhar tanto em Kelvin como em Celsius, né, mas aqui vai ser em Celsius. Determine então o calor adicionado,
calor específico, né, adicionado por quilo, né? Tá? Como ele não mencionou qual a massa do meu sistema, né? Tá? O trabalho realizado, né, o trabalho de expansão, né, como houve um aumento do volume, né, trabalho específico de expansão, uma mudança da energia interna específica e uma mudança da entalpia específica. Então ele pediu ΔH minúsculo, né, o ΔU minúsculo, né, o W minúsculo e o Q minúsculo. Tá? Então a gente tem que, nesse caso, o CP, né, ele realmente é uma função que varia com a temperatura, né, com a variação da temperatura. Então o cálculo do calor específico à pressão constante é uma grandeza que varia com a variação da temperatura, né? A gente sabe que o calor, né, recebido ou perdido no processo durante uma mudança de estado, né, é mCp ΔT, tá? A gente tem que o calor transferido é o calor em Joule, tá, dividido pela massa, que é igual a Cp vezes ΔT, né? Se eu trabalhar com valores infinitesimais, né? Então se eu derivar aqui e aqui, né, eu vou trabalhar com essa expressão aqui, dq igual a Cp ΔT. Se eu integrar entre os estados inicial e final 1, 2, né, eu vou chegar nessa expressão aqui. Então aí eu vou pegar essa relação de Cp em função da temperatura, substituir o Cp e resolver essa integral. Vamos ver o que vai dar. Então, para resolver nessa integral aqui, né, ok, aqui eu tenho ela, eu repeti ela colocada no enunciado do problema, eu repeti aqui, né, então isso aqui foi fornecido no problema. Aqui é uma maneira, né, de eu calcular o calor, a transferência de calor específica, tá? Então eu vou fazer uma integral, substituir o Cp aqui nessa integral e vou fazer uma integral de 20 a 260. Então nessa expansão, né, a temperatura do meu fluido aumenta, ela passa de 20 a 260 graus Celsius. Então eu vou fazer uma integral de 20 a 260. Resolvendo essa integral aqui, né, é uma integral, né, novamente eu vou ter aqui uma integral de constante, né, que ela vai aparecer aqui menos a variação de 260 menos 20. Aqui vou ter uma integral do tipo dt sobre t, aí vai aparecer aqui o logaritmo, né, tá, da temperatura final, tá, menos a temperatura inicial. Tá. Resolvendo, né, eu vou ter um calor adicionado, né, como a minha temperatura aumentou, né, nesse caso tem transferência de calor para o meu sistema. Então o meu sistema recebeu calor, né, então automaticamente esse calor transferido, né, obtive o sinal positivo. Então observem, né, que quando eu partir dessa expressão aqui, eu passei o m para cá, então eu não estou incluindo a minha massa, eu nem sei também, né, qual a minha massa do meu sistema fechado. Tá? O trabalho específico de expansão, né? Então a gente viu que o meu fluido está expandindo, o volume específico dele está aumentando de 0,3 até 0,55, tá? Então eu tenho um sistema fechado, né? O cálculo do trabalho meu é a integral de PDV, é um processo isobárico, né? A pressão se mantém constante, tá? Ele falou aqui em cima, né? É um processo fechado de no flow, a pressão constante, certo? Então eu tenho que, só que eu vou trabalhar com valores específicos, tá? Ele pediu, né? E também eu não conheço a massa, como eu falei, do meu sistema. Então eu vou usar aqui um W, uma letra minúscula, né? Então eu vou ter aqui a minha unidade em joule por quilo. Então a integral de PDV, tá? Nesse caso aqui o V, né, é volume específico e não volume em metro cúbico, tá? Então é a pressão em Pascal, ou Newton por metro quadrado, vezes o volume específico, que é metro cúbico por quilo. Então, fazendo aqui uma análise de unidades, né? Uma análise dimensional, eu vou cancelar metro quadrado aqui embaixo, vai sobrar
Newton vezes metro, que é joule, dividido por quilo. Então tá de acordo aqui então. A pressão ele deu, que é 1,6 bar, multiplicando por 10 a quinta, eu obtenho a pressão em Pascal, que é Newton por metro quadrado, vezes a variação do volume específico, né? O volume específico final menos o volume específico inicial. E os volumes específicos, né, eles foram fornecidos no problema. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar, né, no meu trabalho, né, específico de expansão desse meu fluido, que eu passo por esse processo de expansão de 1 para 2, né, que é um valor positivo. Então, o sistema realiza trabalho. Tá? Então, o sinal está de acordo com o que ocorreu no meu processo, que foi uma expansão. O cálculo da variação da energia interna específica, né, ele coloca aqui dividido por quilo, porque é como se a minha massa do meu sistema fosse igual a 1 kg. Tá? Então já é automaticamente valores específicos com qual eu vou trabalhar. A minha primeira lei, não específica, em Joule, né, Q menos W, igual a variação da minha energia interna. Tá? Então eu quero calcular a variação da energia interna, eu preciso calcular o calor, né, adicionado e o trabalho, né, realizado pelo meu sistema. Tá? Então eu calculei aqui em cima, aqui eu tiro a variação da energia interna específica. O cálculo da variação da entalpia parte dessa expressão aqui. Né? Se eu dividir ela pela massa, eu vou ter a minha entalpia específica. Tá? Tá ok? Aqui o que acontece? Né? Eu tenho que, né, a minha entalpia, né, H é igual a U mais PV, né, que é igual a U mais o trabalho. Então aqui o PV é o meu trabalho de expansão. Tá? Por isso que ele coloca aqui a entalpia é igual a U mais o trabalho. Tá? Então eu tenho aqui que para o processo constante, né, eu tenho que o meu calor é igual a variação de entalpia, que é igual a massa vezes Cp, a variação da temperatura. Tá ok? Então, quando eu tenho um processo, por exemplo, que nesse caso é processo a pressão constante, né? O calor, tá, é igual a variação da entalpia, isso que é igual a massa vezes o Cp vezes a variação de temperatura. Né? A gente viu isso lá nas aulas de transformações de gases, transformações para gases ideais. Né? Então deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vamos ver aqui. Primeira lei, aqui. Vamos ver se eu vou achar fácil aqui, né? Minhas coisas. Tá. Acho que tá aqui, vamos ver. Tá. Eu acho que é isso aqui, vamos ver se é isso aqui. Vamos lá. Não é aqui não. Bom, vamos ver se eu acho mais. Vamos ver aqui, tá, pessoal. Acho que deve estar aqui, ó. Aqui. Então é no material lá de propriedades, né, e processos termodinâmicos de gases, né? Então a gente mostrou isso aqui para vocês, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um gás, ele está submetido, por exemplo, um sistema fechado que está submetido a um processo a pressão constante, né? O cálculo da variação da entalpia é dado por é igual ao calor, que é dado por mCp delta T. Então isso eu acho que processo a pressão constante, né? Então aqui, ó, se eu quiser calcular a variação da entalpia, aqui, ó, tá? Ok? Então vocês podem dar uma olhada lá. Então a variação da entalpia é igual à variação do calor, tá? Que é mCp delta T, tá? Isso para um processo sistema fechado, tá bom? Que a gente calculou também a variação da entalpia para um processo aberto, tá?
Bom, então nesse caso aqui, né, eu tenho aqui, né, a entalpia é igual a 1 mais o trabalho, né? Então eu coloquei aqui que o U, deixa eu ver onde que está o U aqui. Deixa eu ver o que ele fez aqui, pessoal. Então o trabalho, sim, tá, ótimo. Então eu vi aqui a entalpia é igual ao trabalho, entendeu? E o trabalho, né, é esse de valor aqui, né? Então, como a gente definiu para o processo a pressão constante, tá? Então eu não vou calcular, né? Eu posso até calcular que eu tenho ΔU, eu tenho trabalho, né? Se eu fizer essa soma, vai bater, né? Então, se eu somar esse com esse, vai dar 475. É isso mesmo, tá? Então dá na mesma, é verdade. Então, se eu quiser calcular a entalpia usando U mais W, eu posso. Então, o U eu tenho aqui, a variação de U eu tenho aqui, esse valor aqui. E o trabalho eu calculei aqui em cima, está aqui. Ou então, eu posso considerar que o meu H é direto igual ao meu calor transferido, né? Por quê? Se eu calcular, né, porque o meu trabalho, pela definição, é igual, desculpe, o meu calor recebido é igual à minha variação da entalpia, que é igual a MCP ΔT, tá? Que eu calculei aqui em cima. Então eu posso fazer das duas formas aqui, né? Ou somar U com mais W, ou fazer igualar, né, o meu calor adicionado, né, igualar a minha variação de entalpia específica, tá? Então fica esse detalhe aí. Interessante exercício aí. É um exercício simples, mas tem bastante conceitos importantes, né? Tá, vamos aí para o próximo aí. O 12, deixa eu ver como é. Tá. Vamos lá. Então eu tenho o ar, né, a 300 graus Celsius, né, e nessa pressão de 10 bar. E ele expande, né, a 300 K, 3 bar. Então a sua pressão cai, né, de 10 para 3, né, e seguindo essa relação aqui, ó. Tá, é um processo então politrópico, tá? Então não é isobárico, né, porque eu tenho um valor aqui da expoente que é igual a 1,35, né? Então ele pede o calor realizado pelo meu sistema, né? Então como ele se expande, né? Tá ok? Então ele se expande, né? A pressão cai, o volume aumenta, né? E o calor transferido, né? Então ele dá o CP e o CV. Tá? A gente tem que, para o processo, recuperando lá as fórmulas, né? Para um processo politrópico, um sistema fechado, né? Aqui ele não está falando nada aqui que eu tenho, né, uma entrada ou saída, ou uma vazão em massa, né? Tá implícito aí que é um sistema fechado. Então aqui é o cálculo do meu trabalho para um processo politrópico, onde qualquer das propriedades podem variar, né? Como eu estou trabalhando, né, com fluido na fase gasosa, eu posso também considerar trabalhar com usar aqui a expressão da massa vezes a constante do gás, tá? Que é igual vezes a sua variação de temperatura 1 menos a expoente politrópica, no caso ali, né, é 1,35, tá? Aqui tem outras fórmulas que a gente pode usar, né, para um processo politrópico, sistema fechado, variação da energia interna, massa vezes o calor específico, calor específico a volume constante. O cálculo do meu trabalho, né, desculpe, do meu calor, tá, perdido ou recebido, tá, pelo meu sistema, é igual o seu trabalho vezes, né, a constante adiabática menos a constante politrópica, tá? E eu tenho também, para o processo politrópico, essa formulação aqui. Se eu definir, abrir o que é o trabalho, é a integral de PDV. Tá? Então eu tenho recuperei essas fórmulas aqui para a gente poder trabalhar aqui no exercício. Então aqui eu vou trabalhar com as temperaturas absolutas, tá? Então eu passo T1, né, para Kelvin, né?
A gente tem a definição da constante particular do gás, né? Como ele não falou qual gás que ele forneceu aqui, né? Então essa constante é o Cp menos Cv, eu calculo então a constante particular do gás, né? Então Cp ele deu, Cv ele deu, tomar cuidado com as unidades, tá? Então a constante particular, provavelmente isso aqui vai ser o ar, né? 286, isso aqui é a característica do ar. Então a relação de calor específico vai ser 1,4, tá? Que é maior, né? Que é maior que 1, que é um processo politrópico, tá? Ok? Então, a relação para um processo politrópico entre temperaturas e pressões é dada dessa forma aqui. Então, daqui eu consigo, né, calcular a minha T2, né, que vai sair, evidentemente, como eu usei aqui T1 em Kelvin, vai sair em Kelvin. Então, observe que houve uma queda da temperatura nessa expansão, né, a temperatura caiu. Aqui eu vou calcular o trabalho, né, eu posso usar essa formulação aqui, tá? Aqui, como eu passei a massa para lá, eu dividi, então aqui eu estou calculando o trabalho específico. Por isso que o M de massa aqui saiu daqui. Então ele desceu aqui para cá, em vez de eu calcular o trabalho em joule, eu vou calcular o trabalho em joule por quilo. Então aqui é um W minúsculo. A expoente politrópica que ele forneceu, só substituir os valores, né? Como houve uma expansão, né? Eu obtive o resultado positivo, né? O calor transferido, tá? A constante adiabática, ou a relação de calores específicos, né? Que é o ar aqui, né? Acho que é o ar, é dado. E constante politrópica aqui houve um erro aqui do livro, né? Aqui é 1,35 e também tem um erro aqui, tá? Então eu tenho esses valores fornecidos, né? A pressão, o que aconteceu aqui? Então eu fiz essa relação, tá? Tá. Aqui é o trabalho. Então a integral de 1 PDV é o trabalho que eu calculei aqui em cima, né? Substituo os valores, né? Então aqui vai dar 15,69 kJ por quilo, tá? Depois vocês conferem aí, né? Aqui ele colocou 1,25, tem um erro aqui, né? Não é 1,25, é 1,35, né? Tá? Inclusive não tem nenhum 1,25 aqui. Erro de digitação, né? Na hora de eles terem escrito aqui o livro, tá? Então aqui também houve um erro feio aqui, né? Deu 47, mas o resultado é 15,69. Depois vocês conferem aí, tá? Então você tem um problema aqui, sistema fechado, processo politrópico, né? Onde aqui ele deu os valores de Cp e Cv, né? Eu estou trabalhando com um fluido na fase gasosa, evidentemente, senão eu não posso estar trabalhando com um sistema fechado com um fluido na fase líquida, né? Porque o fluido, né, eu vou trabalhar com um fluido que tem que é compressível, né, que eu posso comprimir ou expandir o mesmo, né, tá? Não tem escoamento, né, não tem assim, ele não menciona nada de vazão, né, porque aqui nós estamos misturando, né, exercícios aplicando a primeira lei, as relações de cálculo de trabalho para sistema fechado e para sistema aberto, né, tá bom? E no caso para o sistema fechado, né, eu estou considerando aqui os meus gases como gás perfeito, ou gás ideal, né? Então estou utilizando que as relações para gás perfeito, né? Agora aqui eu faço um exercício para um sistema aberto, né? Para um sistema, vou aplicar a primeira lei para volume de controle no bocal, né? Então, lembrando lá com a função do bocal, né, com o nose, né, na saída, então ele vai me provocar um aumento da velocidade do meu fluido, né, e uma queda de pressão. Então o objetivo dele é aumentar a velocidade ali, né, do meu fluido, né. Depois eu quero que vocês pesquisem onde que eu já falei isso, né, onde que eu utilizo os bocais, onde que são utilizados os bocais nos nossos dispositivos, né. Vamos ver se já não fala aqui no exercício, né. Então na entrada, né, de um certo bocal, a entalpia específica de um fluido é 2.800, tá? kJ por quilo, a velocidade é 50 metros por segundo. Na saída, né, a entalpia específica é 2.600. Então ele já deu aqui os valores de entalpia, né? Então, assim, se ele tivesse dado, deixa eu ver se está gravando aqui, está tudo ok, tá. Se ele tivesse fornecido aí os valores de pressão e temperatura, né, ele teria que me falar que fluido que era, porque aqui ele não falou.
Aí eu ia lá nas tabelas tirar, ou nos programas tirar os valores da entalpia, né? O bocal é horizontal, então não existe então a variação, vai ser desprezível a variação de energia potencial e não existe perda de calor. Então ele através da sua superfície de controle, o processo considera que não há perda de calor, né? Então essa parte aqui da primeira lei vai embora, né? Vai ser considerada igual a zero. Então ache a velocidade na saída, se na entrada, se a área na entrada é 900 centímetros ao quadrado e o volume específico na entrada é 0,187. Tá? Aqui eu acho aqui que ele errou, tá? Que eu não acho que aqui seja centímetro ao quadrado não, pelos cálculos aqui embaixo, tá? Depois vocês podem até conferir aí, porque ele colocou aqui como centímetro, né, ao cubo, tá? Então pelo decorrer aqui do exercício, quando ele foi fazendo os cálculos, né, eu acho que aqui é metro cúbico, não centímetro cúbico, tá? Então vocês podem também conferir isso aí, né, dando print screen aqui nessa resolução e ver se realmente eu estou correto. Ele pede, né, para calcular a vazão máxima, né, que é kg por segundo. Se o volume específico na saída é esse valor aqui, né, encontre a área na saída, né, do bocal. Então observe aqui que agora eu vou usar também a equação da continuidade, não só a primeira lei da termodinâmica aplicada ao volume de controle, né? Eu tinha falado, lembra lá, a gente vai precisar calcular, a gente vai usar aí a equação da continuidade para poder calcular, por exemplo, o diâmetro da tubulação, a área de saída, né? Então ele precisa fornecer outros valores, né, como para mim obter o outro, né? Eu tenho que ter geralmente eu vou ter uma incógnita, né, e preciso conhecer outros valores, senão eu vou ter mais de duas incógnitas, né? Duas variáveis que eu preciso saber, então aí não tem como. Então aqui eu tenho desenho aqui do meu dispositivo, a entrada do fluido, a saída, né? Então o fluido ele vai entrar, né, com uma certa velocidade, né? Como ele vai e nas saídas a gente vai ver aqui que a velocidade dele vai aumentar, como era esperado da sua função. Então ele entra com 50 metros por segundo e sai com 634 metros por segundo. Então o objetivo dele é aumentar a velocidade do fluido. Tá? Eu vou direto aqui, pessoal, aplicando a primeira lei. Então ele fala que não tem perda de calor. Estou trabalhando com a primeira lei na forma específica para o regime permanente também. Tá? Então eu estou desprezando aqui o acionamento desse equipamento quando eu ligo, quando eu passo a ter escoamento do meu fluido e o desligamento e a fase de desligamento mesmo, tá? Então não tem variação de energia potencial, nesse dispositivo não tem trabalho. Eu vou chegar aplicando a primeira lei nessa expressão aqui, isola a velocidade. Então o V1 foi dado, as entalpias foram dadas, eu chego na velocidade, tá? Então V1, H1 e H2 foram dados. A vazão máxima, tá? Eu preciso calcular. Então ela é igual, m ponto aqui é igual a m ponto 1, que é igual a m ponto 2, né? Porque o sistema trabalha no regime permanente. A área 1 foi dada, tá? Então eu passei aqui, ele está trabalhando aqui. Tudo bem. Aqui no caso ele está trabalhando, ele realmente está usando o volume específico aqui, centímetro cúbico, né? Porque aqui em cima ele usou a área como centímetro ao quadrado, tá? Mas aqui, então está certo aqui o exercício. E a velocidade V1 foi dada, né? Então aqui vai cancelar os centímetros, né? E a velocidade é metros por segundo, tá? Então vai sair aqui a minha vazão 24,06. Então aqui então está correto aqui, né? Não está errado. É só como se eu tivesse feito uma conversão de na verdade então aqui está correto, tá? Então eu que estou errado aqui, né? Então na verdade aqui é centímetro cúbico mesmo, passou desapercebido para mim, porque aqui como está 900 centímetros ao quadrado e aqui o volume específico é centímetro quadrado por quilo, então vai cancelar aí, né? Ou não, ele já passou aqui, desculpe, não, então ele já passou aqui o centímetro quadrado, tá? Ele já passou aqui para metro quadrado, tá? Então realmente tá errado aqui, ó.
Então tá certo, realmente tem que ter essa correção aqui. Então aqui é 0,187 metros cúbicos por quilo e não centímetro cúbico por quilo. Por causa disso aqui, ó, ele usou aqui ele passou aqui os 900 centímetros quadrados para metro quadrado, né? Senão não ia bater essa conta aqui. E aqui ele está usando metro por segundo, né? E dá 24,06. Mais um errinho aqui que eu achei. Bom, calculei a vazão máxima, ele está pedindo, né? Ele pede a velocidade na saída, ok. Ele pede, ele está pedindo aqui se a área na entrada for tal, o volume se for tal, acha a vazão máxima, ok. E o 3 ele está pedindo, acha a área na saída, né, se o volume específico na saída for tal, esse valor aqui é 0,498 metros cúbicos por quilo. Então, na saída aqui então, eu vou isolar aqui o A2, né, da equação da continuidade, tá? Eu vou só alterar aqui então o volume específico, né, na saída, tá? Que aqui agora ele está pedindo para usar 0,498, né? O volume, a velocidade V2 eu calculei, a vazão em massa aqui faltou um pontinho aqui, tá? É a mesma, tá? Só vai mudar o volume específico, né? É uma condição do problema, tá? Ele muda o volume específico na saída, mas não vai mudar a vazão máxima, que é 24,06. Então a área deu esse valor bem pequeno aqui, tá? Ok? 1,89 vezes 10 a menos 2 metro quadrado, tá? Ou 188,87 centímetro quadrado, tá? É um exercício também simples, né? Tudo já, né? Eu não precisei calcular, por exemplo, as entalpias, né? Tá? Ele já deu direto. Tá no regime permanente, não tem troca de calor, né? Tá? É tomar cuidado aqui com as unidades, né? E aqui a gente realmente usou aqui aqui a minha equação da continuidade para calcular a área na saída, tá? Aqui, pessoal, eu vou deixar esse exercício para vocês aí, né, darem vou dar uma pausa aqui para vocês fazer um print screen, tá? Então ele está pedindo, tem uma turbina a vapor, tá? Uma turbina opera no regime permanente, recebendo vapor no seguinte estado. Então ele deu, né, a pressão na entrada 1,2, né? Então vapor de água, né? Então eu vou procurar nas tabelas de água, temperatura 188. Ele já deu entalpia na entrada, tá? Então não precisa nem procurar na tabela, né? Porque eu vou ter que vamos ver o que ele vai falar aqui, que eu não me lembro bem do exercício. Ele deu entalpia na entrada, velocidade e a elevação. Observe que aqui, né, ele deu a velocidade na entrada da turbina no ponto 1, tá? E deu a elevação de 3 metros na entrada, ponto 1. Então eu não posso desprezar as variações de energia cinética e potencial quando eu vou jogar lá na primeira lei, tá? Na forma de taxa, tá? O vapor deixa a turbina, né, que é uma turbina a vapor, né, na pressão de 20K, deu a entalpia também, então ele já facilitou, né, o meu trabalho aqui, que ele já deu a entalpia na entrada e entalpia na saída, tá? Então eu não vou precisar procurar na tabela, né, os valores de entalpia, ou, né, tendo, por exemplo, na entrada e na saída a pressão e temperatura. Ele deu, né, a velocidade, né, que sai meu fluido lá na saída, e a elevação a zero. Então eu vou ter, mesmo sendo zero aqui na saída, eu vou ter uma variação de energia potencial, tá? Ele deu também que existe uma perda de calor. Então lembra que eu falei para vocês que geralmente o trabalho na turbina era só calcular a variação de entalpia, H2 menos H1. Aqui não, eu tenho que inserir o calor perdido pela carcaça da turbina, né? Pela convenção de sinais, o calor que sai do meu sistema termodinâmico é negativo, então eu coloquei o sinalzinho aqui. Se não colocar vai dar errado lá nos cálculos, tá? E vou calcular aqui, né, as minhas variações de energia cinética e potencial. Observe que aqui também eu achei outro erro aqui, tá? Depois
vocês dão uma checada aí se eu não errei também. Eu acho aqui que não é 3 metros, e sim 3 milímetros, tá? Pelos cálculos que ele fez aqui embaixo. Tá? Então eu vou deixar vocês fazerem, né? A gente vai usar a primeira lei na forma de taxa, tá? Para o regime permanente. Aqui eu tenho o calor transferido, que é igual a taxa de transferência de calor em watt, ou joule por segundo, dividido pela vazão em massa, tá? Que é kg por segundo. Tá? Então ele está pedindo qual que é a potência da turbina, essa potência aqui que ela fornece, né, em kilowatts, tá? Que é quilojoule por segundo. Tá? Aqui que ele chama lá nesse livro, né, de Steady Flow Energy Equation, né, equação da energia para escoamento no regime permanente, SEFE, né, a sigla lá que ele adotou, né, para a equação da primeira lei, que é a equação da energia, né, para o regime permanente, né, ou escoamento no regime permanente. Tá? Aqui, da mesma forma que eu tenho para o calor, tem a definição de trabalho específico em joule por quilo. E aqui eu vou deixar para vocês fazerem, ó, tá? Então observe que eu vou ter variação de energia potencial. Então observe que aqui que ele tá adotando aqui, né, a cota do Z1 em metros, né? Tá? Então por isso que não bate aqui, né? Depois vocês verificam aí se eu, né, ele tá adotando aqui que o Z1 meu tem 3 vezes 10 a menos 3 metros, né? Então tem esse valor aqui, ó, 0,003 metros. E aqui ele colocou como sendo 3 metros. Então por isso que ele errou aqui, conforme ele colocou aqui a fórmula na primeira lei. Tá? Ele deu a vazão, deixa eu ver se ele deu a vazão. Sim, ele deu a vazão no regime permanente, né? Então a vazão em massa ou mássica é 0,42 kg por segundo, né? E pede a potência, né? Então, como ele está pedindo a potência, eu fiz ele está pedindo essa potência aqui, então eu multipliquei. Aqui ele usou a primeira lei na forma específica, né? E depois multiplicou ela pela vazão e eu chego na potência que ele pediu lá. Tá? Então eu vou deixar isso para vocês trabalharem. A 15 novamente, né? Eu tenho um exercício de bocal, né? Observe um erro aqui dele aqui, né? Que ele colocou, ele quis dizer inlet, né? Que é entrada em inglês, né? Ele colocou Intel, né? Tá? Outro erro de digitação. Então vou deixar para vocês fazerem esse 15 também, exercício, né, bem parecido com o anterior. Tá? Ele está pedindo a velocidade na saída desse bocal, a sua vazão e a área na saída, tá? Na saída desse bocal. Tá? Então na hora que eu aplicar a primeira lei para o bocal, eu vou chegar simplesmente nessa expressão aqui. Aí eu isolo V2, tá? Como era de esperar, a velocidade aumentou, né? E ele na entrada tinha velocidade de 60 metros por segundo, né? Aumentou para 692. Exercício parecido com o outro, tá? Dei um print screen. Exercício, a gente está acabando, tá, pessoal? Aqui eu acho que acabou. Então vamos aqui pro 16, né? Tá. Eu vou deixar isso aqui para vocês também, tá? Durante um certo processo de escoamento, tá? Então é um sistema aberto. Então, se fosse fechado, seria non-flow process, né? A energia interna por quilo do gás diminui, né, de 160, né? Tá? Então, se ela diminui, então a sua variação, né, é negativa, né? E o trabalho de escoamento, né, aumenta de 5.000 kJ por 10 quilos, tá? Então 5.000 por 10 eu tenho que meu trabalho específico é 500 kJ por quilo. Então a gente tem que tomar cuidado aqui com inglês, mas também com português, né? Então a energia interna por quilo diminui de 160. Então se diminui, a sua variação é menos 160, né? E o trabalho de escoamento, né, aumenta de, né, 5.000, né, 5.000 kJ, né, dividido pela massa, né, 5.000 por 10
eu tenho um trabalho específico aqui, é 500 kJ por quilo, né? Então ele pede a mudança na energia, na entalpia total, na entalpia específica, né? E na mudança do trabalho de escoamento por quilo, tá? Então vou deixar aqui para vocês fazerem aí a definição de entalpia, tá? Deixar essa aqui, eu vou deixar para vocês aí. Aqui aumento da entalpia, tá? E aqui aumento da entalpia total, tá? Onde a massa aqui foi dada, tá? Vou deixar isso aí para vocês dar uma olhada aí. E o último exercício aqui, tá? Eu ainda não vou conseguir começar, porque já são 1h15 de aula, né? Para não ficar cansativo para vocês e para mim aí, né? Eu ainda só vou conseguir começar a segunda lei na aula que vem, senão vai ficar muito estendida essa aula que eu estou gravando hoje para o dia 12 de novembro, tá? Aqui é um boiler, né, que é uma caldeira, né? Então é um sistema aberto, trabalha no regime permanente, assumindo que as mudanças na energia potencial e cinética e potencial são desprezíveis, determine o calor transferido por quilo para o vapor se a água entra na caldeira com uma entalpia tal e o vapor deixa, né, a caldeira com essa entalpia aqui. Então observe que houve aumento, né, da entalpia, evidentemente porque o fluido recebeu calor para mudar de estado, né? Então ele entra como no estado líquido e sai como no estado de vapor superaquecido, né? Então ele está pedindo, né, aplicando a primeira lei, ele está pedindo, né, o calor específico, né, em joule por quilo. Tá? Meu sistema que é a caldeira, né, recebe calor, então esse valor aqui evidentemente vai ser positivo. Tá? Então, aplicando a primeira lei, né, eu vou desprezar, né, na caldeira não tem trabalho, vou desprezar as variações de energia cinética e potencial. Tá? Eu vou chegar aqui no meu valor. Ele já deu um exercício bem simples, né? Então é só fazer a diferença de 31,82 menos 160, né? Então eu obtive o valor positivo como era de se esperado, né? O sistema recebeu o calor, não perdeu. Então calor transferido para a água para transformá-la de líquido para vapor. Então eu deixei alguns exercícios aqui para vocês resolverem, tá? Esse número 16, qualquer dúvida, tá? Pode dar um print screen aí. Tá? Ele termina aqui, ó, 16 começa aqui, tá? Termina aqui, tá? Eu deixei o outro aqui, esse aqui também para vocês, o 15, tá? É bem parecido com o anterior, tá? Tá bom? E qualquer dúvida também vocês podem, né, lá no perguntar para mim, tá? Lá no fórum ou por e-mail, pelo WhatsApp. Ok? Então a gente termina aqui, né? Não deu para correr mais, né? A primeira lei da termodinâmica, tanto principalmente para o volume de controle, né? E fazendo também alguns exercícios para o sistema fechado. Tá? Qualquer dúvida também, né? Nos arquivos lá tem alguns exercícios que vocês podem fazer. Eu passei agora aqui 4 de novembro, né? Esses resumos aqui em português, tá? Vocês podem trabalhar aí para vocês um texto em português mais resumido para vocês dar uma lida mais rápida, tá? No final aqui tem alguns exercícios resolvidos, mais exercícios resolvidos, né? Tá? Aqui a primeira lei em termos de fluxo, né? Na forma resumida. Tem alguns exercícios aqui no final também, não é necessidade de entregá-los. Tá? Mas é bom vocês darem uma lida aqui. Tá? Aqui tem 2 exercícios, né? Tá? E na aula que vem, tá? Próxima aula, então eu vou gravar o vídeo para a aula do dia 17 de novembro, tá? Eu vou começar a segunda lei, tá? Que eu já baseado nesse livro aqui de inglês, né? Que é o livro do Ciências Mecânicas 2, tá? Esse assunto aqui é um assunto que vai exigir que vocês precisam dar uma lida. É um assunto
tem um pouco assim teórico, não é teórico, é um pouco, ele faz muitas tem muito assim, eles procuram idealizar um sistema que não existe na realidade, que pra gente é claro que não existe, mas eles sempre ficam idealizando, né? Supondo que eu possa ter uma transferência de energia do corpo que está numa temperatura baixa, sem exercer um trabalho, para um corpo de temperatura alta. E isso não ocorre na realidade, né? Isso é um pouco trivial para a gente, mas existe bastante essa supõe-se, né? Ele sempre fala assim, né? Supõe-se que eu tenho uma situação dessa, mas você vai ver que não é real. E depois a parte de entropia, né? Que uma hora eu tenho uma máquina que está fornecendo também calor, outra hora ela está fornecendo frio. Isso pode, uma hora ela ocorre no sentido quando ela é por exemplo, uma turbina a vapor que está gerando um trabalho, então a gente chama ela de ciclo de potência, outra hora ela é ciclo de refrigeração, bomba de calor. E depois nas definições de entropia, né, que traz um pouco assim de dúvidas, né, na sua compreensão. A gente vai trabalhar nesse assunto que nesse livro aqui é o capítulo 5, tá? E no livro que eu vou pedir para vocês é dar uma lida no capítulo 5, né, que fala da segunda lei da termodinâmica do Moran Shapiro, né, porque é um assunto mais tem bastante assim suposições e para que vocês consigam entender. Então aqui, por exemplo, ele vai explicar que a transferência de calor ocorre de um corpo de maior temperatura para o menor, que ou ao contrário não acontece, isso é óbvio. Mas aí ele supõe que, por exemplo, se eu colocar um equipamento que faça o processo ao contrário, né? Mas depois ele fala que isso aí viola as leis da segunda, os enunciados da segunda lei da termodinâmica, né? Então, eu sugiro que vocês vão dando uma lida nesse aqui no texto do Moran Shapiro, tá? Não são muitas páginas, né? Ele tem depois aqui as páginas finais é só exercícios, né? Tá? Então, o texto mesmo, a gente vai ter até... O ideal é que, sim, claro, que vocês leiam todos os capítulos aí de 1 a 5 do Moran Shapiro, né? Mas esse eu sugiro que vocês já comecem a ler antes de assistirem às aulas para uma melhor compreensão, tá? Para criar uma base aí da teoria, para que na hora que eu vou fazer a explicação em cima do livro aquele texto que eu estou utilizando em inglês, para que vocês consigam já ter essa base para poder compreender melhor, tá? Então basicamente ele vai acabar aqui, ó, as letras são grandes, né? Então assim no livro mesmo aqui já acabou, né? Então aqui são as equações que foram utilizadas e aqui começa o exercício. Então na verdade o texto vai até aqui, ó, até a página 44, não, porque são 74 páginas no capítulo 5 do Moran Shapiro, né? Mas vai até 44. Então, vocês podem ler até aqui, ó, tá? Até a página 43. Até essa parte aqui, tá? Então eu sugiro fortemente que vocês comecem a ler até a página 43, tá? Do capítulo 5 do livro Moran Shapiro, que eu já passei para vocês aí, para vocês, né, começarem formar essa base, vir com as dúvidas, né? Eu vou fazer a explicação, evidentemente, nas aulas em vídeo. Eu já passei também aqui para vocês, acho que tem aqui no capítulo 8 desse arquivo, né? Não, está no capítulo 9. Aqui no capítulo 9 tem um resumo, tá? Com 9 páginas da segunda lei, tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês primeiro leem lá o livro do Moran Shapiro, tá? E não leem primeiro isso daqui para que vocês possam entender melhor lá, tá? Esse assunto, que é um assunto mais assim, um pouco teórico, um pouco, né? Supõe-se que uma máquina, né, percorra
esse processo, né? Mas aí depois ele fala assim que não é, como eu falei, não é possível porque ele viola viola o enunciado tal da segunda lei da termodinâmica, tá bom? E ele confunde um pouco porque uma hora, como eu falei agora há pouco, né? Você tem um ciclo. Deixa eu voltar nele aqui, quer ver? Uma hora você tem um ciclo num sentido, que é o ciclo, por exemplo, de uma turbina a vapor, que está gerando trabalho mecânico, né, através da entrada do vapor no sistema, que é a própria turbina a vapor. Né? Aí nós temos a definição de ciclo de potência. E outra hora ele é chamado de refrigerador, ou ciclo de refrigeração, que eu vou mostrar aqui. Ó. Então, de acordo com esse sentido, então aqui eu tenho meu sistema, né? Aqui eu tenho a energia do vapor superaquecido, por exemplo, que ele considera que é um reservatório quente. Esse vapor entra, por exemplo, aqui na minha turbina e fornece um trabalho que vai ser fornecido através de um eixo que vai estar, por exemplo, aqui acoplado a um gerador, né, que vai estar gerando energia elétrica, por exemplo. E parte dessa energia que não é aproveitada vai estar associada com uma eficiência do meu equipamento, vai ser perdido para um reservatório frio, que esse reservatório frio seria, por exemplo, né, esse vapor aqui ele poderia ser sendo descartado para um riacho, né, ou estaria trocando calor aqui para parte desse vapor, desse fluido bifásico aqui, ele estaria já sendo condensado para que voltasse a percorrer um ciclo termodinâmico, né, nesse meu sistema, né? Então ele estaria sendo condensado, aqui eu teria o condensador, né, ele seria bombeado, aqui mais à esquerda teria uma bomba e iria para a caldeira e iria voltar, né? Então aqui, né, de acordo com esse sentido aqui dos fluxos de calor e do trabalho, que eu tenho aqui que ele chama de ciclo de potência, que seria, por exemplo, uma turbina a vapor. Aí depois aqui ele faz o inverso, né? Ele faz uma comparação de dois ciclos, né, que eu vou comentar. Se eu tenho um ciclo que é reversível e outro irreversível, né, porque eu tenho perdas, né? E depois aqui ele define o ciclo ao contrário. Então quando eu tenho, no caso aqui, por exemplo, também a geladeira, que eles chamam de ciclo de refrigeração, mas também que pode ser uma bomba de calor. Então a refrigeração ela é utilizada para gerar um ambiente gelado, né, a baixa temperatura, que seria o interior, por exemplo, da nossa geladeira. Né? Então eu precisaria de um trabalho mecânico, que vai vir lá da corrente elétrica, da energia elétrica da nossa casa, e ele vai expulsar o calor através da parte externa lá do meu refrigerador. Né? Então, na verdade, ele vai retirar calor aqui do meu ambiente que eu quero refrigerar. Então, aí eu chamo ele de ciclo de refrigeração. Se eu quiser, por exemplo, gerar calor, né, para um ambiente, um hotel, uma residência em regiões frias, né, como lá no Canadá, nos Estados Unidos, por aí vai, então o objetivo do meu ciclo aqui seria uma bomba de calor, não um ciclo de refrigeração. Então o objetivo dele é fornecer calor para o meu ambiente aqui. Né? Tá? Então ele vai retirar, ele vai retirar o frio aqui, né, por exemplo, do meu ambiente externo, né, e vai fornecer calor para o meu ambiente interno, que eu quero aquecer, por exemplo, o interior de uma residência, ou o interior de um hotel, ou o interior de um hospital. Né? Então a gente chama ele, quando eu tenho esse sentido aqui das minhas energias, né, de bomba de calor. Então, assim, na hora de calcular, né, as eficiências, etc., isso pode confundir um pouco. Né? E depois tem as definições aqui da mesma forma. Eu vou ter a comparação desse ciclo de refrigeração, né, operando né, um ciclo reversível e irreversível, ele fica comparando a eficiência de um com o outro. Né? Então isso começa a confundir. Então é bom, né, que vocês deem uma lida. Né? Ele fala que depois que, na hora de calcular a eficiência, né, do meu sistema, né, eu posso, para o sistema que opera num ciclo ideal, que é um ciclo não real, né, ele, em vez de utilizar as energias em joule, eles utilizam a temperatura em escala Kelvin, que vai me fornecer uma eficiência máxima, que é considerando como um ciclo reversível, né,
que não tenha perdas, que é um ciclo que não acontece na realidade, né? Então isso pode começar a causar um pouco de confusão. E depois na hora dos cálculos, né, das entropias, né, isso é uma coisa que também, né, por isso que eu sugiro fortemente, eu repito mais uma vez, que vocês deem uma lida, comece a ler esse texto aqui do livro Moran Shapiro. Então aqui vocês vão ver, né, qual que são os objetivos principais, né, do estudo da segunda lei. Então acho que ele tem aqui, ó, esse aqui que é o importante, né? A introdução. Por que se introduz, né, por que se estuda, né, a segunda lei da termodinâmica, né? Então aqui são os motivos que se introduz a segunda lei, não só porque a gente por que a gente não fica só na primeira lei, não. A gente trabalha com a segunda lei porque a primeira lei ela não responde certas perguntas, né, que nós precisamos responder, né? Então aqui está falando, eu vou abordar isso também na próxima aula, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de todos, tá? Estou encerrando aqui a aula, então estou gravando a aula, então repito, para o dia 12 de novembro de 2020, tá ok? Um abraço a todos aí.